Oi, oi pessoal, tudo bem? Como vocês sabem, eu não estou em Diamantina, ou eu acho que vocês não devem saber. Estou aqui em Mogi das Cruzes, na minha casa, e tenho gravado poucos vídeos, mas tenho pensado bastante. Em função disso, é que hoje eu quero, na verdade, fazer uma reflexão com vocês sobre o Estado. Mas não é uma reflexão abstrata. Lógico, em toda reflexão sempre há abstrações. Devem haver abstrações. Mas eu quero falar da relação minha com o Estado. E como essa relação, ela num certo sentido é incoerente, mas também apresenta contradições em relação àqueles que criticam o Estado. Eu fui contratado mediante um concurso público, conforme rege a lei. Então eu não fui eleito, né, não tenho cargo legislativo, não sou político. O Estado abriu uma vaga e, dentro das condições necessárias, eu podia participar do concurso e fiz isso. Passei. Agora, é interessante porque eu venho de uma linha de pesquisa e venho de uma linha teórica que foi se desenvolvendo e foi se desdobrando ao longo da história, não é? Houve um período em que Marx realmente defendia uma revolução dos proletários para chegar ao Estado e controlar o Estado. Ele acreditava muito nisso, principalmente no período em que houve aquelas grandes revoluções, quase na metade do século XIX, mas para ser mais preciso, em 1848, não é? E ele falava muito a respeito da Alemanha e tinha uma preocupação muito grande, porque ele achava que dos três grandes países, a Alemanha ou a Prússia era o país mais atrasado e que precisava de uma revolução para mudar o Estado. E ele achava que só os proletários podiam fazer isso. Pois bem, mais tarde ele escreve, já em Londres, escreve um grande texto, que é um texto que vai dar, vamos dizer assim, base para ele poder escrever o Capital, principalmente como um projeto. De 1857 até 1858, mais ou menos 12 meses, 11 a 12 meses, ele escreve freneticamente um rascunho que só foi publicado e só veio de fato a ser conhecido em 1939, não é? Ou seja, muita coisa já tinha acontecido. E nesse rascunho ele diz claramente o seguinte, que no final das contas não dá para manter o Estado. Porque o Estado, se a gente mantiver o Estado, mantém toda a estrutura capitalista. E eu sou dessa corrente, eu acredito nisso. Então vejam vocês que incoerência. Eu entrei para o Estado, porque já vinha sendo, vamos dizer assim, ameaçado, perseguido em outras instituições particulares. Eu fui para o Estado para ter liberdade.
de pensamento. Mas a minha conduta, é interessante isso, né? Eu sempre agi conforme a lei, né? O que a lei diz? Que eu, como servidor público federal, tenho que zelar pelo patrimônio, tenho que respeitar, né, o público que eu atendo, e tenho que ter probidade, não é? Ou seja, a lei me obriga a manter o Estado e não a destruí-lo. E é o que eu faço, não é? Eu tento manter o Estado, preservar o Estado, garantir que o Estado dê acesso, não é, ao público. Então, mas eu sou um crítico do capitalismo. E mesmo sendo um crítico do capitalismo, eu entrei para o Estado. Desculpem que eu estou tentando me arrumar aqui. Eu entrei para o Estado e respeito legalmente. Então, até agora, eu não fiz nada para destruir. Inclusive, não fiz nada para destruir aquilo que é o meu próprio ganha-pão. Não é? Eu não destruí as salas de aula, não destruí as organizações que tem dentro da universidade, né? Como órgãos consultivos, conselhos, colegiados. Não destruí nada disso. Pois bem, por outro lado, existe gente que acredita no capitalismo e entra para o Estado para destruir o Estado em favor do capitalismo. E não tem o menor problema e muito menos o menor pudor de dizer isso. Faz isso tranquilamente, não é? Olha, eu vim para o Estado para pelo menos pegar uma boa parte daquilo que o Estado faz e entregar para os capitalistas. Porque eu também acredito nisso. Agora, existe gente também que entra para o serviço público, né? Não exatamente para destruir o Estado ou para pegar partes do Estado, vender ou dar praticamente, né? Não. Tem gente que entra para o Estado exatamente para perseguir pessoas como nós. São pessoas essas que acreditam que o capitalismo realmente é melhor do que o Estado, não é? E que existe gente muito ruim dentro do Estado, porque é como se essas pessoas quisessem transformar toda a sociedade numa espécie de uma sociedade socialista a partir do Estado. É como se isso fosse possível. E o grande erro de todo mundo sempre foi esse, né? Achar que isso é possível. E quem tentou também deu com os burros na água, porque acabou que não virou socialismo coisa nenhuma, nem comunismo. Virou, na verdade, foi um capitalismo de Estado, né? E tem gente que entra pro Estado e governa uma repartição, governa uma prefeitura, governa uma universidade como se fosse uma empresa. Mas não uma empresa qualquer, uma empresa privada. Não é? Então existe aí uma incoerência muito grande. Porque tanto eu quanto essa outra pessoa, ou essas pessoas que entram pro Estado, né? Eu, mesmo não acreditando no Estado e sabendo que para acabar com o capitalismo é preciso acabar com o Estado, eu sigo as leis, respeito as leis e sou pago
pelos trabalhadores e pela população brasileira. Essas outras pessoas também, elas entram, mesmo uma outra forma de pensar, e são pagas também pela sociedade brasileira. Ou seja, pelo conjunto dos trabalhadores e pelo conjunto da sociedade. Bom, alguém vai dizer assim, mas quem é que paga, imposto? De onde que vem o imposto, né? Não é a classe média que mais paga imposto, etc, etc? Não. 80% dos trabalhadores no Brasil, 80% dos trabalhadores no Brasil ganham até 3 salários mínimos. O salário mínimo foi agora, né? Baixou de novo para 998, se não me engano, né? E aí fica todo mundo brigando, enfim. 998, 3 salários mínimos. Até 3 salários mínimos, o que não dá 3 mil reais. Tá certo? Essa turma, que é a maioria dos trabalhadores no Brasil, né, contribui com 54% ou 55% de tudo que o Estado arrecada. E se juntar com a turma que ganha até 5 salários mínimos, que é menos de 5 mil reais, toda essa turma aí que dá mais de 90% dos trabalhadores contribuem com 68 a 70% de tudo que o Estado arrecada. Então, eu que não acredito no capitalismo e acredito que para acabar com o capitalismo é preciso também acabar com o Estado, eu entro para o Estado, respeito o Estado, sigo as leis, mantenho e preservo o Estado e sou sustentado pelos pobres. Meu salário vem daí, na maior parte. E aqueles que querem destruir o Estado ou querem perseguir aqueles que de alguma maneira querem defender o Estado porque acham que é mais importante, porque o Estado pode proteger uma parte da sociedade que não tem condições de enriquecer ou ganhar bastante dinheiro, né? Essa gente entra também para o Estado e é sustentada também por essa grande parcela da sociedade. Não é? Então, a gente vive uma incoerência de um lado, que é a minha, não é? E de outro lado, a gente vive uma contradição. Não é? Aqueles que querem vender, fatiar o Estado, entregar para o capitalismo, né? Como se o capitalismo já não, de alguma maneira, se aproveitasse no sentido, vamos dizer assim, capitalista mesmo, né? Da palavra, né? Já não se aproveitasse das condições que o Estado dá. Não é? Agora, a questão que eu acho que é importante também discutir é a seguinte. Você presta um serviço para a população. Né? Esse serviço é mais ou menos entre 55% e 70% mantido por até quem ganha 5 salários mínimos. Aí você olha para esse serviço, água, luz, transporte, educação, sei lá, não é? Você olha para esse serviço e diz, não compensa manter. A gente tem que vender isso, não é? Aí você pega e vende. Você vende para um grupo de empresários ou para uma corporação, para uma empresa, seja lá qual for, né? Bom, você vende isso, você presta serviço para a população de maneira geral, mas aquela turma que mais sustenta o Estado
né, não vai ser ressarcida. Ou seja, você vende uma coisa e continua a cobrar imposto de todo mundo. Né? Você diz assim, ah não, mas vai baixar alguma coisa, não baixa nada. A empresa pega esse serviço, remodela ele e faz com que haja possibilidade de maior lucro. Mas para ter maior lucro, é preciso também aumentar a eficiência da empresa. Para aumentar a eficiência da empresa, ou você aumenta a eficiência da empresa aumentando a produtividade, isso significa que você vai ter trabalhadores em condições de aumentar a produtividade, não é? E para se manter no mercado, vai ser necessário também maior tecnologia, maior investimento em ciência e tecnologia, administração, burocracia, etc, etc. Mas aí, será que isso realmente acontece? Ou o que a gente vê é que esses serviços acabam ficando cada vez mais precarizados? Só que ficam precarizados no seguinte sentido, porque de alguma maneira essa turma não quer fazer dinheiro do ponto de vista capitalista, quer simplesmente manter a coisa e não importa o tipo de serviço ou qualidade que você oferece. Parece que o que importa é simplesmente você tirar do Estado, transferir, e aí você continua a oferecer para essa turma um serviço de péssima qualidade. Mas isso também não se sustenta por muito tempo, né? Então você vende barato uma coisa, e o meu pai me ensinou que no fundo, o segredo do comércio não está em vender, mas está em comprar. Não é? Então, quem compra bem, vende bem. Se você não sabe comprar, você também não vai vender bem. E o seu negócio vai ficar encalhado, no mínimo. Agora, você entra para o Estado para vender mais barato, sendo que o certo era você vender mais caro. Mas acontece que então que você entra para o Estado não exatamente para defender as pessoas que sustentam o Estado. Mas você entra para o Estado para defender e vender o mais rápido possível tudo num preço muito barato, porque afinal de contas você é um agente comercial, não daqueles que sustentam você, mas daquela outra turma que está simplesmente interessada em ampliar os seus negócios. Então, há uma incoerência de um lado, né, a minha, porque eu fundamentalmente não consigo destruir o Estado, mesmo não concordando com ele, né? Passo a defendê-lo, mesmo sendo anticapitalista. E do outro lado você tem a turma que entra para o Estado porque quer destruir o Estado, mas ganha da mesma forma que eu. Ou seja, o salário vem do mesmo lugar. E aí tem essa contradição, sem dúvida nenhuma, né? E como é que a gente faz? Como é que a gente resolve isso? Como é que a gente coloca isso realmente em pratos limpos? Vamos pensar sobre isso?